God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God. Boa noite a todos. Como é bom estar com vocês e que comida boa, hein? Comida boa. E seria uma boa hora para agradecer ao Alan por seu trabalho aqui durante esta semana. Irmão Alan, muito obrigado. Espero que você continue por muitos anos fazendo isso, porque é uma grande ocasião, um grande evento que reúne pessoas de quase todo o Brasil. E estamos agradecidos porque você se esforça tanto para nos agradar. E claro que agradecemos a Robin e a família inteira, porque sem a Robin, onde está a Robin? Eu não sei se ela está aqui. Está aqui, lá no fundo. Oh, Robin. Obrigado. E eu tenho alguém para agradecer. Chegamos aqui no Brasil, não sabemos nada realmente de português e buscamos uma boa professora e encontramos a melhor professora de línguas que já conhecemos, a irmã Maria da, e nós estamos agradecidos por ela. E olha, eu vou dizer isso, ela não é responsável agora pelos erros que eu faço hoje à noite de português. Ela não é responsável. Mas ela é uma excelente professora de português e, mais importante do que isso, uma excelente irmã em Cristo. E agradecemos a Deus por ela. Eu quero falar hoje à noite, e como estou agradecido pelo privilégio, Alan, eu quero falar hoje à noite sobre o amor fraternal. O amor fraternal. Estamos falando sobre a unidade, mas vamos ser honestos. Para ter a unidade, tem que existir o amor fraternal. Eu acho tão interessante em 1 Coríntios capítulo 13, quando o apóstolo Paulo falou sobre o valor do amor e como sem o amor realmente a nossa religião é quase nada. Somos hipócritas. Mas ele disse o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é muito importante. E sabe, o amor fraternal é muito importante. Realmente nós deveríamos amar a todos, mas de modo especial deveríamos nos amar uns aos outros. O amor fraternal é tão importante. Paulo disse sobre esse assunto: o amor deve ser sincero. Romanos capítulo 12.
Odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiro dar honra aos outros mais do que a si próprios. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 e 10, o apóstolo disse: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Nós já falamos muito durante esta semana sobre o amor que deveria existir dentro da congregação. Nós queremos eliminar qualquer divisão da congregação local. Mas aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo fala sobre um amor fraternal intercongregacional. Ele está dizendo que não deveríamos somente amar as pessoas onde nós nos congregamos, nós deveríamos amar as congregações que não são nossas, que não são de nossos mais conhecidos. Somos irmãos e conhecidos na igreja local, mas na igreja longe de nós, é capaz, por exemplo, que a congregação da Igreja de Cristo aqui em Campinas tenha amor pela congregação lá em Belém do Pará? É possível? Deve a congregação da Guanabara se preocupar com uma congregação no Rio Grande do Sul, ou lá em Campo Grande de Mato Grosso do Sul, ou lá em Recife? Será que deveríamos amar somente as pessoas que se congregam conosco? Eu devo me preocupar somente com a College Church lá nos Estados Unidos, onde nós somos membros, ou eu posso me preocupar também com a obra do Enio, da obra do Ricardo, do Allen, de vocês? E eu creio que aqui em 1 Coríntios capítulo 4, o apóstolo deixa bem claro que a igreja lá em Tessalônica, a igreja em Tessalônica amaram todos os irmãos em toda a Macedônia. Tessalônica era a cidade mais importante da Macedônia, ao norte da Grécia. Hoje em dia, aquela região chamada Macedônia aqui se chama Grécia. E Tessalônica, se não me engano, é a segunda cidade mais importante do país da Grécia. E os irmãos lá em Tessalônica amaram não somente aquela congregação onde estavam, mas amaram todos os irmãos da Macedônia. As pessoas aqui locais, as pessoas em outras congregações da Igreja de Cristo. Então hoje eu gostaria de falar um pouco sobre aquele amor intercongregacional que deveria existir. E dar algumas sugestões de como nós podemos crescer em nosso amor uns pelos outros
quando não somos da mesma congregação local? Em primeiro lugar, vamos amar as igrejas de Cristo em todo lugar. Vamos nos interessar por estas igrejas. Sabe, eu me lembro quando menino, os meus pais, nas férias, muitas vezes, saíram do estado de Texas e foram para o estado de Alabama, lá nos Estados Unidos, uma distância de mais ou menos 1000 milhas. E sabe que em cada cidade, em cada vila onde passamos, buscamos o prédio da Igreja de Cristo ou uma placa que disse Igreja de Cristo. E minha mãe dirigiu esse jogo que tivemos lá no carro, a busca das igrejas de Cristo em todas essas cidades, todas essas vilas, mesmo em estados que não eram nossos. E minha mãe fazia, e eu também, quando soube escrever, nós fizemos uma lista da cidade e se tinha ou não tinha a Igreja de Cristo. Ela estava me ensinando a amar as igrejas de Cristo. E sabe, apesar de ser pequeno, quando passamos por essas cidades e vilas, eu amava aqueles irmãos. Eu considerei mesmo como criança, como se fossem essas pessoas, fossem meus irmãos. Está me entendendo? Vamos amar e vamos ensinar nossos filhos a amar as igrejas de Cristo no mundo inteiro. Número 2, vamos apoiar e encorajar outras congregações em seu trabalho. Eu sei que o meu pai, quando eu era menino, ele fazia trabalhos tão pesados. E eu tenho quase certeza que ele morreu, quando morreu, em grande parte por causa dos trabalhos difíceis que ele tinha que fazer como jovem ele mesmo. Mas eu me lembro não sei quantas vezes, quando meu pai chegava do serviço, muitas vezes muito sujo por causa do trabalho que fazia, que ele tomava um banho rápido e nós entramos no carro e minha mãe tinha comida para ele comer durante a viagem, porque nós íamos visitar uma outra congregação que estava fazendo uma semana evangelística. Ou talvez uma congregação fazendo uma semana evangelística debaixo de uma tenda, num lugar onde não tivesse congregação. E o meu pai e minha mãe queriam ir, queriam animar os irmãos lá. Eu acho que nós deveríamos nos animar uns aos outros. Se moramos nesta cidade, nesta região, e uma congregação da Igreja de Cristo está fazendo talvez uma escola bíblica de férias, ou uma semana evangelística, ou um estudo intensivo bíblico, vamos fazer tudo possível para fazer parte daquilo, mesmo que seja só por uma noite, mesmo que seja só um telefonema para o pregador dizendo: estamos orando por vocês. Vamos apoiar e encorajar outras congregações. Número 3, vamos buscar e elogiar o que é bom em outros pregadores e em outras congregações. Sabe, eu cheguei a ser
homem, praticamente, numa época muito difícil para a história da Igreja de Cristo nos Estados Unidos. Foi uma época muito difícil. E houve naquela época uma grande divisão. E realmente aquela divisão não precisava existir. E até hoje nós estamos tentando nos recuperar daquela divisão. Foi uma coisa que não foi boa. Mas eu estava trabalhando naquela época com um senhor mais velho que eu. Realmente um homem que eu considerei muito velho. Ele tinha 54 anos. Não sabia que 54 era velhice? Eu estava errado, meus amigos. Ele era jovem, mas eu era nenê, com 22 anos, 23 anos. Mas aquele homem de 53, para mim, ele era um homem centenário. Mas ele me ensinou muita coisa e devo muito a esse irmão Magoy. Eu me lembro como ele às vezes ia para uma congregação da Igreja de Cristo, uma congregação que nem queria admitir que nós pudéssemos ser irmãos. Tão radical que era. Mas ele ia para animar a congregação e tentar construir uma ponte de amizade entre as congregações. E ele me ensinou também a querer fazer isso. Vamos fazer tudo possível para buscar o mais possível o que é bom. Vamos buscar o bem nos pregadores que são nossos irmãos. E vamos tentar construir pontes de entendimento entre as congregações. Número 4. Se você é líder da igreja, se você é pregador da igreja, e se existe dentro da área, dentro da região, uma reunião dos outros obreiros da Igreja de Cristo, vá participar. Vá participar. Mesmo que você não goste de estar em grupos assim, vá e tome parte daquela reunião. Isso constrói a unidade. Eu trabalhei durante mais ou menos 20 anos na igreja de Oklahoma City. E realmente na igreja de Oklahoma City, na igreja Memorial Road, que vocês conhecem muito bem, mas naquela cidade existe mais unidade entre as igrejas de Cristo, talvez do que em qualquer outra cidade grande dos Estados Unidos. E por quê? Por quê? Porque lá todas as semanas, os pregadores fazem uma reunião na hora do café da manhã. Uma vez por semana. Uma vez por mês, eles fazem um almoço para todos os pregadores das igrejas de Cristo na região. E sabe como é o caso em qualquer lugar? Há muitos que não vão, mas há muitos que vão, que participam. E aqueles homens têm um amor tão grande entre si
que é difícil fazer uma divisão lá. Porque os líderes são unidos. E eles se amam. Eu vou terminar dizendo que nós deveríamos orar por todas as igrejas de Cristo em toda parte do mundo. Isso devia fazer parte de nossas orações diárias. Porque, olhe, meus amigos, há pessoas trabalhando na igreja de Cristo nos lugares mais difíceis e nos lugares mais perigosos. E são nossos irmãos. Precisam de nossas orações. E de vez em quando nós nos esquecemos dos outros irmãos. Pensamos somente em nossa congregação. E nossa congregação é muito importante. E nossa congregação também merece nossa participação e nossas orações. Mas o mundo inteiro precisa que nós oremos pelas igrejas no mundo afora. Uma vez um amigo meu, um professor, um erudito na Bíblia, uma vez um estudante disse para ele: "Ô irmão Kelsey, quem é, na sua opinião, o pregador o melhor pregador do país?" Essa é uma pergunta estúpida, mas foi uma pergunta que o estudante fez para o professor. E o professor, que era um homem muito sábio, pensou, demorou para responder, mas depois ele disse: provavelmente o melhor pregador deste país seja uma pessoa num lugar muito difícil, num lugar desconhecido, e ele é um homem também que ninguém sabe fora daquela área. Provavelmente ele é o melhor pregador da Irmandade. Por que ele falou assim? Porque muitas vezes o pregador mais conhecido ou o pregador mais culto não tem o coração, não tem o espírito, não tem a humildade de fazer o que muitos outros estão fazendo diariamente. Nós deveríamos nos preocupar por todos aqueles irmãos no mundo inteiro que estão tentando pregar o Evangelho de Jesus e liderar a igreja de Cristo em sua área. Que Deus nos abençoe para que sejamos conhecidos não como as pessoas que não usam instrumentos musicais, mas que sejamos conhecidos como as pessoas que mais se amam uns aos outros. Que Deus nos abençoe. God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love.